Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo que fazem parte da Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia. Este aqui é o canal da Escola Bíblica Dominical da IMAV Colônia, né? Na pessoa do pastor João Rosa, missionária Dionísia. Quem fala com vocês aqui é o evangelista Elvis Almeida, mais uma vez. E hoje eu estou trazendo um vídeo aqui sobre aquele livro, né? Que faz tempo que a gente não conversa sobre esse livro, o Manual de Cerimônias, né? Aquele manual que a gente veio começando o estudo dele. Fomos até a lição Culto de Doutrina, né? A qual nem apareci porque eu estava doente na época. Tá com um bom tempo que a gente não estuda sobre esse livro. Então hoje nós vamos retomar o estudo falando do assunto a qual ele vai trazer hoje. Mas primeiro, eu quero aqui agradecer vocês pela compreensão. Por muito tempo eu não pude fazer esses vídeos porque o tempo estava muito corrido, estava muito cansativo. Mas Deus preparou tudo, né, até aqui para a gente conseguir voltar firme e forte a reestudar a palavra de Deus e reestudar esses livros que nos ajudam a aprender mais como proceder no culto. Eu acredito que o nosso objetivo é servir a Deus melhor, cada vez mais, né? Conseguindo assim acrescentar o nosso dom, o nosso ministério, para que a gente possa servir melhor a esse Deus tão maravilhoso que nos ajuda todos os dias. Então eu quero aqui, eu vou soltar a vinheta do canal da Escola Bíblica Dominical e a gente volta com o assunto, né? Vamos lá, meus irmãos, soltando a vinheta. E o assunto que nós vamos trazer hoje é a quinta lição do livro Manual de Cerimônias. É aquele livro que tem como autor o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, né? Eu vou estar mostrando aqui a capa da lição de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. Culto de ação, culto em ação de graças, né? Este é a lição que nós vamos estar tratando hoje, para a gente estar avançando nesse livro, né? Muito rico em informação, muito rico aí em ensinamento para nós, né? Você que já acompanhou as outras aulas, você que não acompanhou, eu indico você assistir as aulas anteriores, vai estar nessa mesma página do site. Essa lição ela está tanto no nosso canal da Escola Bíblica Dominical da IMAV, como também está sendo postado no site da igreja, que é para nós ficar acompanhando direitinho. E logo abaixo vocês vão ver no site que vai ter os slides que são utilizados aqui na lição, no vídeo, e também vai ter um link para fazer uma pequena avaliaçãozinha para você aí estar respondendo essa avaliação, tá bom? Vamos aqui, irmãos, retornar para que a gente comece aqui a lição de hoje, né? Vamos lá, vamos só aqui trazer aqui mais uma vez a lembrança do autor deste livro, né, que é o pastor Timóteo Ramos de Oliveira. No começo da lição, no começo desse livro, nas primeiras aulas, eu falei um pouco mais sobre o pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Ele é um pastor muito reconhecido na CGADB, tá bom? Então vamos aqui estar avançando o slide para a gente ver qual vai ser as lições de hoje que nós vamos estar estudando. Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre culto em ação de graças, como já falei para vocês. E os tópicos vão ser os seguintes. O que é, primeiramente, vai dizer o que é ação de graças, né? O que seria isso, né? A escolha dos dirigentes, né? Segundo a segunda tópico que a gente vai estar vendo hoje. E também pontos a ser observados sobre o dirigente, né? Ou seja, a gente vai ver aqui, aprender algumas coisas sobre essas questões, esses tópicos aí. Mas antes, vamos ler aqui a leitura bíblica, né? O texto bíblico que vai estar no Salmo 47 do nosso livro, né? Vai dizer assim: Batei palmas, todos os povos, aclamai
a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Né? Tá aí o texto bíblico aqui desta lição de hoje. E aí, nós vamos aqui já, sem perca de tempo, estar falando sobre os tópicos. E o primeiro vai ser: o que é ação de graças? Vamos ler aqui, irmãos, rapidamente. Entre diferentes tipos de oração, encontra-se a ação de graças, próxima do louvor e geralmente associada a ele. A oração de graças, a oração de ação de graça é, no entanto, levemente diferente. Se o louvor é louvar o Senhor pelo que ele é, a ação de graça é agradecer por aquilo que ele faz ou por uma graça recebida. Muitos são os motivos que levam o povo de Deus a celebrar um culto de ação de graça. Essa iniciativa tem respaldo bíblico, pois que a palavra de Deus nos aconselha reiteradas vezes a sermos agradecidos, e é muito importante que a alegria que ocupa o coração do crente, que recebeu uma bênção especial de Deus, seja compartilhada com os demais e todos alegremente glorifiquem a Deus. Olha que maravilha que está sendo falado aqui já nessa parte. O que é que o pastor Timóteo vem trazer para nós nessa introdução, na explicação do que é a ação de graças? A ação de graças é uma comemoração, né? Por exemplo, uma confraternização, um aniversário, né? Um culto de ceia, né? Uma ceia especial, uma festa, um congresso. Todos os motivos que nos levam a agradecer a Deus é a ação de graças. Por exemplo, costuma muito as igrejas fazerem campanhas, por exemplo, campanhas para pedir a Deus, para clamar a Deus por alguma bênção, alguma vitória, né? Eu já participei de uma campanha, por exemplo, que estava baseada em Mateus, se eu não me engano, capítulo 10, eu não estou lembrado aqui agora, mas é aquela passagem que diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, bater, a porta se abre, buscar e achá-lo-á, né? Ou seja, a campanha era 7 terça-feiras fazendo esse pedido a Deus. E aí, geralmente Deus é fiel, Deus é fiel, na verdade, ele vai concedendo as bênçãos ali em quem vai pedir, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. É a promessa que Deus dá ali em Mateus. E aí muitas vezes a pessoa recebe a bênção, fica feliz e quer comemorar, quer ali compartilhar com aqueles que fizeram a campanha, até para acrescentar a fé, quer compartilhar, glorificando a Deus e comemorando aquela bênção recebida. Isso é uma ação de graça. Por exemplo, nós estamos aqui, hoje é exatamente dia 8 de 2 de 2024, nós estamos próximos aí às comemorações de final do ano. E as igrejas costumam fazerem cultos especiais em ação de graça a Deus, agradecendo pelo ano que passou. Então, a ação de graça é tudo aquilo que a gente agradece. Como o pastor Timóteo vai dizer, no entanto, levemente diferente. Se o louvor é louvar
o Senhor pelo que Ele é, porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos louvando a esse Deus porque pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso. E quando nós fazemos um culto em ação de graça, nós estamos agradecendo a Ele pelo que Ele fez e pelo que Ele há de fazer. Então é isso que o pastor Timóteo, ação de graças é isso, é agradecer a Deus, né? Agradecer por tudo que Ele fez e fazermos uma festa para que isso aconteça, esse agradecimento. Então, é isso que o pastor Timóteo quis dizer. Ele vai dizer também aqui, deixa eu colocar aqui na parte onde nós estávamos, certo? Só um minuto. Pronto. Muitos são os motivos que levam o povo de Deus a celebrar o culto em ação de graça, né? Ou seja, ele vai dizer assim, esse tipo de prática encontra respaldo na Bíblia. A Bíblia não condena, muito pelo contrário. Aconselha ao cristão, em todas as alegrias da vida dele, agradecer a Deus, porque Ele, Deus que permitiu e proporcionou aquelas alegrias que ele está passando, né? Então, é muito importante a gente saber disso, que a gente pode... deixa eu só colocar aqui novamente, acabou bugando aqui. Então, ele pode muito agradecer a Deus por isso, né? Por tudo, né? Vamos aqui para o próximo tópico. A escolha dos dirigentes. É muito importante, irmãos, a gente entender que para cada tipo de culto, a pessoa que vai dirigir, ela tem que ser instruída a fazer aquilo ali. Não pode ser alguém, não porque exista alguém melhor do que o outro, mas Deus deu dons diferentes para cada pessoa. Dom diferente que aquele, por exemplo, vai ter pessoas que têm o dom de louvar, já outros não vai ter esse dom tão aperfeiçoado, mas essa pessoa já sabe pregar. E também ser um dirigente, um orador, aquele que vai apresentar, aquele que vai dar as oportunidades. A gente já conversou em algumas lições aqui nesse livro sobre esse assunto, o dirigente de um culto, né? Mas para eu não me demorar muito, que eu quero que essa aula seja mais rápida, vamos ler aqui o que é que o pastor Timóteo nos orienta. Vamos lá. O dirigente dos cultos em ação de graças precisa ter certa habilidade, em razão dos diferentes momentos, locais, motivos e etc. para esse culto. Às vezes o culto obedece a um certo programa previamente elaborado pelo interessado. Em tais casos, o dirigente deve acautelar-se, não ficando indiferente a esse programa, mas tendo cuidado de examinar todos os atos a serem praticados no culto, a fim de evitar que alguma aberração prejudique o sentido espiritual do evento. Outras vezes, o local onde se realiza o culto exige maior prudência por parte do dirigente, tanto no que se refere a oportunidades que facultem, como em duração do trabalho. Ou seja, o que é que o pastor Timóteo está falando aqui nessa parte? Ele está dizendo que o dirigente ele tem que entender em relação a local que ele está, e ele tem que, se ele receber um planejado, um cronograma do evento de ação de graça, o culto, ele não pode fugir daquele evento. Ele até pode, mas não tanto. Ele tem que seguir, porque geralmente pode acontecer que o dirigente desse culto não seja o pastor, não seja o líder dessa igreja. Então ele tem que seguir o que o líder ali determinou. O líder vai chegar, tá aqui, esse aqui é o cronograma do congresso, esse aqui é o cronograma da palestra ou do seminário, enfim. Ele, como um orador de ação que vai dirigir e conduzir o evento, o culto, ou a oração, ele tem que ter noção de seguir o cronograma, seguir ali o que foi planejado, salvo se por acaso acontecer algum imprevisto, né? Um imprevisto,
sei lá, aconteceu alguma coisa e teve que remodelar aí o que ia ser feito. O tempo não está permitindo, o tempo foi curto do planejado, enfim. É isso que o pastor Timóteo está dizendo. E aqui mais embaixo ele vai continuar dizendo. E quanto a um motivo ou motivos, é sábio que o culto alcance o seu objetivo. E que o fato gerador da ação de graças, gerador de ação de graças, seja focalizado dentro do cabível durante a solenidade, para que justifique a celebração e testifique testifique do poder e da misericórdia do nosso Deus. Como todo culto, este também deve ser o seu início e conclusão com oração. Quando o culto é por aniversário ou êxito alcançado por algum empreendimento, é oportuno que se parabenize a pessoa que alcançou a bênção e se faça uma oração especial de agradecimento. Ou seja, mais uma vez aqui, o que o pastor Timóteo está dizendo nessa parte? Que o dirigente ele tem que ter a sabedoria de alcançar o objetivo do culto de ação de graça, né? Primeiro, ele tem que saber qual é o motivo, o que é que iniciou, qual foi o fator que levou a iniciar um culto de ação de graça. Vamos supor, o casamento do filho do pastor, um exemplo. Então, o dirigente ele está entendendo que aquele culto em ação de graças é agradecimento a Deus em relação ao casamento do filho do pastor, um exemplo. E aí ele tem que procurar atingir os objetivos cabíveis, ou seja, ele tem que encaixar ali conforme o planejado e ele não pode fugir disso, né? Ou seja, quando ele vai dizer, se por acaso a pessoa recebeu uma bênção, e ele ainda vai dizer assim, que o culto, como qualquer culto, tem que se iniciar e se terminar com uma oração, né? E aí a pessoa vai fazer o início da oração e vai fazer ali, e seguir o cronograma. No final tem que ter uma palavra de Deus, que Deus é que é a autoridade e é a supremacia ali naquele evento, já que se trata de um evento em ação de graças a Deus, agradecimento a Deus. E ali no final também ser feita uma oração, para que tudo venha a ser dedicado e entregue nas mãos do Senhor, né? Vamos continuar aqui para a próxima lição, o próximo ponto. Vamos ver aqui alguns pontos a ser observados sobre o dirigente, sem perca de tempo. Vamos lá. Queremos lembrar, com o apoio bíblico, que há entre nós um respeito àqueles que ocupam cargos mais honrosos. Portanto, quando o obreiro que está dirigindo o culto recebe visita de algum outro obreiro nessa posição, a ele deve passar a direção do culto observando o seguinte. Bom, deixa eu só ler aqui de novo. Queremos lembrar, com o apoio bíblico, que há entre nós um respeito àqueles que ocupam cargos mais honrosos. Portanto, quando o obreiro que está dirigindo o culto recebe visita de algum outro obreiro nessa posição, a ele deve passar a direção do culto observando-se o seguinte. Bom, ele está dizendo aqui o seguinte, que vamos supor que eu sou diácono, um exemplo. E aí eu, no momento ali, sou o cargo maior da igreja. Vai começar o culto de ação de graça, mas no momento eu sou o maior cargo ali. Eu posso iniciar? Posso, né? Eu tenho essa prerrogativa de poder iniciar o culto. Porém, se em algum momento chegar o obreiro que tem uma posição eclesiástica maior, é ético e é de sabedoria do dirigente repassar para esse outro obreiro que tem um cargo maior. Porém, tem alguns pontos que devem ser observados. Vamos ver aqui que pontos. O obreiro para quem se vai passar a direção do culto deve ser do mesmo ministério e igreja a que pertence o que está na direção. Isso aqui é um ponto importantíssimo, né?
Por exemplo, não esquecer você que se um dia você estiver na direção de um culto de ação de graça, não vá passar a direção para um obreiro, mesmo que ele seja o pastor de outra igreja, né? Você só deve passar, só deve obedecer a ordem eclesiástica da sua igreja, da igreja local onde você está congregando, né? Perdão, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2, vamos lá para o ponto B. Nunca se passa a direção de um trabalho a um obreiro desconhecido, mesmo que venha com uma recomendação. Foi praticamente o que já foi dito, né? Então, você não conhece o obreiro. Vamos supor que ele chegou ali, eu sou pastor, tenho aqui a carta, tenho aqui a carteirinha, eu sou apóstolo, eu sou isso, aquilo, outro. Não é da sua congregação, não deve passar. Você não conhece. Só Deus sabe o que essa pessoa você não conhece, como você não conhece a vida, não conhece nada, então você não vai passar essa direção desse trabalho para essa pessoa, entendeu? Isso é uma questão de lógica. Próximo ponto, vamos ver aqui. Quando o obreiro que recebe a direção do trabalho achar oportuno, deve deixar que a direção continue com quem lhe transferiu. Isso aqui é muito comum acontecer, irmão. Assim, ó, às vezes, vamos supor, mesmo que o obreiro seja do mesmo ministério, e aí vamos supor, você chega num culto de ação de graças, e aí de repente você tem um cargo maior que o obreiro que está dirigindo, e ele decide eclesiasticamente, com ética, lhe passar a direção. Você que está recebendo a direção, você pode até receber a direção, mas o melhor a ser feito é você dar uma pequena saudação, agradecer a Deus, agradecer a igreja, agradecer o dirigente por ter passado e depois devolver essa direção. Porque você provavelmente já chegou depois que o culto começou, você já chegou ali, você pode ter o cargo que for, mas é ético você devolver a direção para essa pessoa que já estava dirigindo, tá bom? É ético e é bíblico, né? A gente tem que agir com ética, tá bom? Vamos ver aqui o outro ponto. Mais um ponto aqui a ser observado para a questão dos pontos, né? D, né? Tá certo aqui? É exatamente, C e D. Se a direção é específica, não cabe ser passado. Exemplo, a realização de uma tarefa designada pelo pastor da igreja que de forma expressa determinou que fosse cumprido por determinado obreiro. Nesse caso, o obreiro não deve passar a direção ou oportunidade, pois que é uma missão pessoal específica. Né? Tem que observar isso aí, viu? Não pode passar assim para, por exemplo, a pessoa já foi determinada para tocar. Não, que esse obreiro aqui, ele é o tocador. Então, você não vai passar a direção para o tocador, né? Já que ele tem uma função específica a ser feita. Próximo ponto também na direção de um culto deve-se ter o cuidado de não oferecer oportunidade a um obreiro de função menos elevada do que a daquele que falou. Exemplo, o diácono após o presbítero, etc. Estas recomendações não são rígidas, mas as deixamos aqui consignadas a bem da boa ordem, né? Alguns textos bíblicos apropriados para um culto em ação de graças, vocês podem ler aí, viu? Para não ficar muito o vídeo, mais ainda, eu não vou ler agora. Então, passando aqui adiante, a gente chega até o fim da lição. Essa lição aqui, apesar de ser pequena, deu quase 30 minutos aí, tá com 25 minutos aí de vídeo. Então, eu queria aqui agradecer vocês por mais uma vez estar participando dessa aula. Vou retornar, todos os domingos à tarde, eu vou tentar já postar uma aula do Manual de Cerimônias e vamos abrir outros livros para a gente estudar alguns assuntos importantes que são interessantes para nosso crescimento no conhecimento e espiritual. Então, aqui é o evangelista Elvis Almeida, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia, que tem como pastor João Rosa, missionário Dionísio, a quem eu devo total submissão, total respeito e obediência, certo? Então, gostaria de agradecer, estudem, vou deixar aqui a lição aqui embaixo para vocês, a lição para vocês responderem,
e depois eu vou estar mostrando as notas para vocês. Até aqui Deus tem nos ajudado. Eu quero aqui já ir agradecendo a vocês por ter acompanhado até hoje, agradecer a Deus, né, por ter nos dado força e saúde para continuar. E eu quero só lembrar aqui de uma coisa, né, não esqueçam que em janeiro de 2025 vamos estar iniciando aí o curso teológico lá na sede, né, da sede da Manancial de Águas Vivas, ali no Pirambu, na Avenida Leste-Oeste, tá bom? Acho que é número 900, se eu não me engano. Mas, se você tem interesse em estudar a Palavra de Deus, esse curso, você paga pelas lições, pelo material didático, mas não vai pagar pelo professor, né? Eu vou estar aí lecionando para vocês, ajudando, né, a estudar, e também o presbítero Anderson vai estar nos ajudando aí nesse projeto aí de estudo da Palavra de Deus, tá bom? Então vocês possam ficar com Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco